Sou o professor Fred Moreira e hoje nós vamos falar do movimento retilíneo uniforme. Bom, gente, a ideia do movimento retilíneo uniforme, como o próprio nome diz, né, ele vai ter aí uma trajetória retilínea e ele vai ter uma velocidade constante, quer dizer, o móvel vai percorrer espaços iguais em intervalos de tempo iguais, né? É difícil a gente encontrar no nosso cotidiano algo que desenvolva um movimento retilíneo uniforme, né, o tempo inteiro. Você encontra em pequenos trechos, né? Então, um ônibus numa reta plana, um metrô, um trem, né? As ondas, por exemplo, elas mantêm a velocidade constante, né? Quando elas estão no mesmo meio, né? Quando elas não mudam de meio, a velocidade delas não muda. Então, se você pensar numa onda, numa corda, né? Vai ter um movimento que se assemelha a um movimento retilíneo, uniforme e tal. Então, a ideia é ter velocidade constante e ter trajetória retilínea. Para descrever o movimento retilíneo uniforme, a gente vai usar, né, o conceito de velocidade, né, velocidade distância dividido por tempo, só que aqui a gente vai adaptar para distância é igual a velocidade vezes o tempo. Né? A distância é dada em metros, o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo, seguindo, né, o sistema internacional. No nosso caso aqui, vale a pena lembrar, né, que a gente prefere utilizar aí o termo distância ao invés de usar o ΔS. Né? A variação da posição seria a posição final menos a posição inicial. Mas como o movimento é retilíneo, né, a distância equivale ao ΔS. Então, ao invés de escrever a fórmula como sendo posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes tempo, né, eu optei por colocar a distância igual a velocidade vezes tempo. Né? Então, por exemplo, num exercício que fala que um corpo viajou a 100 km por hora, né, durante 2 horas. Né? Então, quer dizer que ele viajou 200 km. Aí, se eu falar que ele partiu do quilômetro 50 e perguntar qual é a posição final dele, basta pegar a distância, que é 200 km, e acrescentar a posição inicial, que é 50 km. Então, a posição final fica 250 km. Como é um processo mental muito tranquilo, eu prefiro simplificar a equação e calcular apenas a distância, né? Somente a variação da posição. Né? Aí depois, se precisar, é só somar com a posição inicial para ter a posição final. Né? Então aqui vamos pegar aqui como exemplo, né, um carrinho viajando a 10 metros por segundo, né, numa pista em que ele está percorrendo 10 metros a cada segundo. Então tem as marcações, né, a cada segundo do carrinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 segundos. Né? Para esse carro, a gente pode pegar, por exemplo, né, e trabalhar a ideia da velocidade. Como que a velocidade ela se comporta ao longo do tempo. Né? Como a gente está falando de um movimento retilíneo uniforme, a velocidade já era de 10 metros por segundo no momento em que você dispara o cronômetro, né? Ou seja, no momento inicial o carro já tinha velocidade, quando a gente está fazendo a marcação, e essa velocidade permanece constante ao longo do tempo. Por isso que a gente vai ter esse gráfico de velocidade por tempo como sendo uma linha horizontal, né? Uma linha reta horizontal. E aí a gente pode falar que a área desse gráfico nos fornece a distância. Né? Por quê? Porque a área desse gráfico é basicamente um lado vezes o outro do retângulo. Né? Então vai ficar sendo 10 vezes 4, que daria 40 metros. Né? Então, se você está percorrendo 10 metros a cada segundo, né, durante 4 segundos, você vai percorrer 40 metros. Né? Então, a área do gráfico velocidade por tempo fornece a distância. Essa é uma informação muito importante na cinemática. Tá? De qualquer gráfico, não só desse, né? A área do gráfico velocidade por tempo de qualquer objeto se movendo, seja MRU, MRUV ou qualquer tipo de movimento, a área abaixo desse gráfico vai dar a distância. Já o gráfico de posição por tempo, né, ele vai nos dar uma reta inclinada. Por quê? Considerando a posição inicial dessa situação como sendo 0, a posição final após 4 segundos é 40, né, porque ele percorreu 40 metros. Então, ele saiu do 0 e foi até o 40. E ele fez isso em 4 segundos. Né? Então, a cada segundo, ele vai ganhando 10 metros. Então, no eixo Y, a gente vai vendo o ganho de posição dele. E no eixo X, o decorrer do tempo. Né?
Agora, esse gráfico tem uma inclinação, né, em relação à horizontal. Quanto maior essa inclinação, maior vai ser a velocidade. Por que que isso vai acontecer? Porque se você aumentar a inclinação, você está aumentando a altura desse triângulo, né? E aumentar a altura do triângulo, né, é aumentar a distância percorrida, né? Então, aumentar a inclinação, você está aumentando a distância percorrida, né? No mesmo tempo, significa que sua velocidade é maior. Então, por exemplo, imagine que nos mesmos 4 segundos, um carro tenha percorrido uma distância de, vamos pegar aqui, de 60 metros, né? Então, o gráfico dele vai vir até aqui, ó. Vamos pôr mais ou menos até aqui assim, ó. Então, ele foi até 60 metros, né? 60 metros em 4 segundos, né? A velocidade dele vai ser de 15 metros por segundo, né? Agora, reparem que o ângulo dele vai estar maior, ou seja, esse novo gráfico vai estar muito mais inclinado do que o primeiro gráfico azulzinho aí, né? Então, quanto mais vertical essa linha estiver no gráfico de posição por tempo, maior vai ser a velocidade. Quanto maior a inclinação do gráfico posição por tempo, maior é a velocidade do corpo que trafega. E aí, pessoal, a gente acaba de falar do MRU, tá bom? E na próxima aula a gente vai falar de MRUV. Aquele abraço e até mais!